Se Jesus é realmente Deus, então com quem exatamente ele estava falando quando orava? Essa pergunta específica intrigou fiéis, céticos, estudiosos religiosos e buscadores da verdade por centenas e centenas de anos. Algumas pessoas usam essa pergunta para rejeitar a ideia de que Cristo é divino, enquanto outras simplesmente a ignoram completamente, preocupadas que até mesmo perguntar possa, de alguma forma, prejudicar suas crenças. Mas e se essa pergunta não enfraquece o cristianismo de forma alguma? E se ela revela um dos mistérios mais profundos sobre quem Deus realmente é? Ao longo dos relatos dos evangelhos, observamos Jesus envolvido em oração continuamente. Ele ora sozinho no deserto. Ele passa noites inteiras orando no topo de montanhas. Ele ora com profunda angústia no jardim do Getsêmani. E mesmo enquanto está morrendo na cruz, ele continua a orar. Então, com quem exatamente ele estava se comunicando? Jesus estava simplesmente falando consigo mesmo? Ele era nada mais que um profeta? Ou as Escrituras nos mostram algo muito mais significativo, algo que existe além do próprio tempo? Esta noite, vamos abrir a Bíblia devagar, com reflexão e com total honestidade. Vamos permitir que as Escrituras comuniquem sua própria mensagem. E quando essa jornada terminar, você pode vir a entender que as orações de Jesus não são um problema ou uma contradição. Elas são, na verdade, uma revelação divina. Então, pegue sua Bíblia, deixe de lado suas ideias preconcebidas e permaneça conosco até o final. Vamos começar. Antes de explorarmos a quem Jesus estava direcionando suas orações, precisamos primeiro abordar uma questão muito mais fundamental, não uma baseada em costumes da igreja, não uma ligada a qualquer denominação específica, mas uma enraizada inteiramente na própria Bíblia. O que as Escrituras realmente declaram sobre quem Jesus é? Porque se entendermos errado quem Jesus realmente é, então todas as outras perguntas que fizermos depois serão construídas sobre uma base instável. E a Bíblia não começa a história de Jesus na cidade de Belém. Ela começa antes mesmo do tempo existir. João capítulo 1, versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Reserve um momento e preste muita atenção ao que João está comunicando aqui. No princípio, antes de qualquer coisa ser criada, antes dos eventos de Gênesis, antes da luz existir, antes de qualquer matéria física surgir, o Verbo já estava lá. O Verbo estava com Deus, significando que eram distintos, em relacionamento, posicionados face a face um com o outro. E ainda assim, simultaneamente, o Verbo era Deus, não um ser criado, não inferior, não de importância secundária. João não enfraquece essa declaração de forma alguma. Ele não deixa espaço para confusão ou interpretação alternativa. O Verbo compartilha a mesma essência divina de Deus, mas existe em relacionamento com Deus. Essa única verdade revela algo absolutamente essencial. A natureza de Deus não é isolada ou solitária. Ela é inerentemente relacional. Então João faz o que é talvez a declaração mais surpreendente de todas. João capítulo 1, versículo 14 declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Eterno entrou no reino do tempo. Aquele que não pode ser visto tornou-se visível aos olhos humanos. Aquele que é ilimitado assumiu limitações humanas." Jesus não começou sua existência quando nasceu em Belém. Ele entrou em Belém. Ele entrou no fluxo da história humana sem nunca deixar de ser eterno. Esta não é uma situação em que Deus simplesmente criou alguém para representá-lo. Este é o próprio Deus entrando em sua própria criação. E os apóstolos compreenderam essa verdade com total clareza. Colossenses capítulo 2, versículo 9 afirma: "Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade." Preste atenção ao que Paulo especificamente não diz aqui.
Ele não diz que apenas uma parte de Deus reside em Cristo. Ele não diz que somente o poder de Deus reside em Cristo. Ele não diz que apenas a autoridade de Deus reside em Cristo. Ele diz que a plenitude completa da divindade reside nele corporalmente. Não por tempo limitado, não como símbolo, mas plena, permanente e pessoalmente. Jesus não é uma representação parcial de Deus. Ele não é ajudante ou assistente de Deus. Ele não é algum ser criado servindo como intermediário. Ele é o próprio Deus tornado visível em forma humana. E então encontramos uma das passagens mais definitivas de toda a Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículo 8 declara: Mas sobre o Filho ele diz: O teu trono, ó Deus, subsistirá para todo o sempre. Deixe essa declaração realmente penetrar. O Pai, falando diretamente do céu, olha para o Filho e o chama de Deus, não em sentido figurado, não como linguagem poética, mas em termos diretos e literais. O Filho possui seu próprio trono. O Filho reina por toda a eternidade. O Filho compartilha do poder e autoridade divinos. Então, quando permitimos que a Bíblia fale de forma clara e direta, a conclusão se torna absolutamente inevitável. Jesus não é simplesmente um Deus entre muitos. Jesus não é apenas um profeta entregando mensagens. Jesus não é somente um sábio instrutor moral. Ele é completa e plenamente divino. E ainda assim, essas mesmas escrituras que proclamam sua divindade também o mostram em oração, o que nos leva ao mistério, não um mistério de contradição, mas um mistério de revelação divina. E essa é a direção que vamos explorar agora. Então, se as Escrituras falam com tanta clareza, se a Bíblia proclama abertamente que Jesus possui plena divindade, então uma pergunta surge naturalmente. Se Jesus é Deus, por que ele se envolve em oração? Não apenas de vez em quando, não ocasionalmente, mas constante e consistentemente. Os relatos dos evangelhos nos apresentam um Jesus que ora quando está sozinho, ora diante de multidões, ora em momentos de paz e ora em tempos de extrema aflição. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos diz: E ele se retirava para lugares desertos e orava. Isso não era uma apresentação para ninguém. Não havia multidões assistindo, nenhum discípulo presente, ninguém oferecendo louvor ou admiração. Jesus propositalmente se separou para falar com alguém. Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Antes de realizar milagres, antes de entregar ensinamentos, antes de enfrentar oposição, enquanto todos ainda dormiam, Jesus já estava envolvido em comunhão íntima. E então chegamos ao momento que cria a maior dificuldade para muitas pessoas. Mateus capítulo 26, versículo 39 registra: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta não é uma oração formal ritualística. Esta é uma oração profundamente pessoal e crua, suor caindo como gotas de sangue, uma alma cheia de tormento, um pedido que soa quase como hesitação. E os críticos focam intensamente nessas palavras específicas. Eles argumentam: como é possível Deus orar para Deus? Por que Deus precisaria pedir permissão? Por que Deus cederia sua própria vontade? Alguns levam o argumento ainda mais longe. Eles afirmam: se Jesus ora, ele não pode possivelmente ser Deus. Se ele cede a outro, ele deve ser inferior. Se ele faz pedidos, ele deve ser dependente de outra pessoa. E à primeira vista, essa objeção parece fazer sentido. Mas ela é construída sobre uma premissa falha. Aqui está onde o erro reside. Eles presumem que Deus deve ser simples e singular, não relacional por natureza. Eles presumem que a unidade divina requer singularidade absoluta. Eles presumem que ser um significa existir em completo isolamento.
Mas a Bíblia nunca descreve Deus nesses termos. Não no livro de Gênesis, não nos Salmos, não através dos profetas e não nos relatos dos evangelhos. As Escrituras nunca retratam Deus como alguma força solitária que só se comunica consigo mesma. Em vez disso, as Escrituras retratam Deus como um ser que possui profundidade e complexidade relacional. Desde os primeiros momentos da criação, Deus fala, Deus ouve, Deus envia, Deus ama, Deus responde e Deus experimenta comunhão. E se forçarmos um conceito moderno e simplificado demais de unicidade sobre o texto bíblico, fabricamos contradições que as próprias Escrituras nunca produzem. O problema não é que Jesus se envolveu em oração. O problema é que muitos leitores abordam o texto carregando suposições que o próprio texto nunca ensina. O fato de que Jesus orou não é prova contra sua natureza divina. É prova de que algo muito mais profundo está acontecendo, algo antigo e atemporal, algo eterno por natureza, algo entrelaçado na própria essência de quem Deus sempre foi. E para realmente compreender isso, precisamos olhar mais para trás do que a cidade de Belém, mais para trás do que os relatos dos evangelhos, até as páginas iniciais das Escrituras. Porque a resposta não se origina com Jesus em oração, ela se origina com quem Deus tem sido desde o princípio, e essa é a direção que vamos tomar agora. O mistério que envolve as orações de Jesus não encontra sua origem nos escritos do Novo Testamento, não encontra sua origem nas narrativas dos evangelhos, não encontra sua origem com Jesus ajoelhado no jardim do Getsêmani. Encontra sua origem no livro de Gênesis, antes de qualquer profeta aparecer, antes de qualquer rei governar, antes de qualquer templo ser construído. Encontra sua origem no momento exato em que a própria criação começou. Gênesis capítulo 1, versículo 26, registra: E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pare aqui por um momento. Deus não diz: Deixe-me fazer o homem sozinho. Ele diz: Façamos. Esta não é uma escolha acidental de palavras. Não é um erro gramatical. E não é simplesmente expressão artística. O texto hebraico original é intencional e proposital. Deus está falando dentro de seu próprio ser, mas claramente não está sozinho. E este não é um versículo que está isolado. Gênesis capítulo 3, versículo 22, declara: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mais uma vez vemos a palavra nós. Gênesis capítulo 11, versículo 7, registra estas palavras: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Seja no momento da criação, no momento em que a humanidade caiu, ou no momento em que Deus julgou aqueles que construíam a Torre de Babel, vemos o mesmo padrão recorrente. E não se engane, Deus não está tendo uma conversa com anjos aqui. Anjos não desempenharam nenhum papel na criação da humanidade. Anjos não carregam a imagem de seu Criador. O que estamos testemunhando é um diálogo acontecendo dentro da própria divindade, diálogo que as Escrituras nunca tentam racionalizar ou descartar, mas simplesmente nos permitem observar. Pessoas que liam esses textos milhares de anos atrás reconheciam isso. Até mesmo mestres judeus, que mantinham firmemente sua crença em um único Deus, se viram lutando com esses versículos. Eles acreditavam em um Deus absolutamente, mas aqui estava uma linguagem plural, olhando de volta para eles, recusando-se a ser ignorada. Então encontramos talvez o versículo mais revelador em todas as Escrituras hebraicas. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, enquanto ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Davi escreveu estas palavras, o monarca mais celebrado em toda a história de Israel, alguém que experimentou comunhão íntima com Deus. No entanto, Davi claramente distingue entre duas pessoas, Yahvé
o nome pessoal sagrado do Deus de Israel, e meu Senhor, Adonai. Uma palavra que transmite senhorio e domínio supremos. Yahweh emite uma declaração. A Adonai é concedido poder. Ambos estão entronizados, ambos exercem governo soberano, ambos carregam status divino. E todo intérprete entendia este salmo como descrevendo o Messias prometido, que é exatamente por isso que Jesus aponta para ele. Mateus, capítulo 22, versículo 45. Se Davi o chama de Senhor, como pode esta pessoa ser simplesmente seu descendente? Jesus não estava tentando confundir ninguém, ele estava tentando abrir seus olhos. Se o Messias prometido não fosse nada mais que um homem, por que Davi, o próprio rei de Israel, o trataria com tanta reverência? Os especialistas religiosos ficaram sem palavras, não porque o salmo era vago, mas porque seu significado apontava para algum lugar que eles se recusavam a ir. O texto bíblico já havia revelado algo notável. Deus existe como um, mas não em isolamento, não dividido. Não existindo como múltiplas divindades, mas possuindo relacionamento dentro de sua própria natureza. Uma vez que compreendemos essa realidade, as orações de Jesus de repente fazem perfeito sentido. Elas fluem naturalmente de quem Deus é. Elas abrem a cortina sobre um vínculo que antecede o próprio cosmos. Agora, esse vínculo atemporal irrompeu em nosso mundo e chegamos ao desenvolvimento mais impressionante e imaginável. O momento em que o Verbo eterno se revestiu de pele humana. Aqui estamos no próprio centro da resposta. Cada peça que exploramos até agora, a forma como Jesus se comunicava com o Pai, as expressões plurais que Deus usa, os diálogos celestiais espalhados por todas as Escrituras, tudo aponta diretamente para aqui. Jesus não orou porque algo estava faltando em sua natureza divina. Ele orou porque assumiu a natureza humana, e reconhecer essa diferença muda toda a nossa compreensão. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Que, embora existindo na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser explorado. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, aparecendo em forma humana. Paulo escolhe cada palavra cuidadosamente aqui. Jesus não precisou alcançar igualdade com Deus. Esse status já pertencia a ele completamente. No entanto, em vez de exigir seus direitos, ele abriu mão deles, não abandonando sua divindade, mas deixando de lado os benefícios que vinham com ela. Ele permaneceu plenamente Deus. Ele simplesmente parou de usar o que ser Deus lhe dava direito. Ele voluntariamente aceitou restrição. Ele voluntariamente aceitou exposição. Ele voluntariamente aceitou submissão. Isso não era metáfora, aconteceu em carne e sangue reais. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que existia eternamente não permaneceu distante da humanidade. Ele não vestiu uma fantasia que o fazia parecer humano. Ele genuinamente se tornou um de nós. Carne real, pele vulnerável a ferimentos, um sistema nervoso que registrava agonia, pulmões dependentes de ar, um coração capaz de se despedaçar. E viver na carne cria necessidades que existem apenas dentro da existência física. A carne anseia por conexão, a carne requer dependência de outro, a carne nos impulsiona à oração. Oração não sinaliza inadequação. Oração representa exatamente aquilo para o qual os seres humanos foram criados. Adão desfrutou de acesso direto a Deus. Israel derramou seus corações a Deus. Profetas trouxeram petições desesperadas diante de Deus. Jesus assume plenamente essa mesma postura humana, não fingindo, não apenas cumprindo formalidades, mas genuinamente se envolvendo. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender nossas lutas,
Mas temos um que enfrentou cada provação que enfrentamos, mas nunca pecou. Jesus não observou a tentação de alguma distância protegida. Ele caminhou diretamente através dela. Ele sabia o que significava estar faminto. Ele sabia o que significava estar esgotado. Ele sabia o que significava carregar tristeza. Ele sabia o que significava ter medo. E quando esses momentos chegavam, ele respondia exatamente como os humanos foram feitos para responder. Ele se voltava para a oração. Quando Jesus caiu de joelhos, nada nisso era teatral. Ele estava autenticamente expressando dependência de seu pai, a mesma dependência que Adão rejeitou, a mesma dependência que Israel nunca conseguiu sustentar. Jesus se envolveu em oração, porque ele genuinamente habitou nossa realidade. Ele orou não como uma demonstração de humanidade, mas como um genuíno ser humano. Isso é o que torna suas orações tão profundas. Quando Jesus ora, ele não expõe distância, separando o Criador da criatura. Ele se torna a conexão que os une. Deus se recusou a permanecer no céu, emitindo exigências de longe. Ele mergulhou em nossa fragilidade. Ele se submeteu às nossas limitações. Ele orou, respirando o mesmo ar que respiramos. E se o próprio Deus, tendo se revestido de imortalidade, escolheu trilhar o caminho da oração, então a oração se torna inegociável para nós. Essa verdade brilha mais intensamente no Getsêmani, não dentro de um edifício sagrado, não cercado de admiradores, não celebrando uma vitória, mas sozinho em um jardim, escuridão ao redor, a cruz que se aproximava pesando insuportavelmente sobre um coração humano. Mateus 26, versículos 38 e 39. A tristeza está esmagando minha alma. Sinto-me perto da morte. Meu Pai, se houver algum outro caminho, afasta de mim este cálice, mas no final que seja feita a tua vontade, não a minha. Estas não são palavras eloquentes. Não carregam formalidade. Nunca foram destinadas a se tornarem declarações doutrinárias. São completamente sem defesas. Jesus não está analisando teologia neste momento. Ele está diretamente diante de uma dor indescritível. Preste atenção no que ele expressa. A tristeza está esmagando minha alma. Isso não é calma indiferença. Este é um ser humano em agonia. O Filho de Deus prova o terror. O Filho de Deus carrega tristeza. O Filho de Deus sente todo o horror do que está por vir. Então ele clama: se houver algum outro caminho, afasta de mim este cálice. Isso não constitui desobediência. Isso constitui transparência. Aquele cálice continha a ira divina, continha condenação, continha abandono, continha morte. Tudo que era humano dentro dele se afastava. Então ele fala palavras que desvendam tudo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso não representa incerteza, isso representa iluminação. Bem aqui, neste exato momento, as Escrituras nos dão um vislumbre por trás do véu. Jesus carrega uma vontade humana que pode sentir terror, registrar sofrimento e hesitar, junto com uma vontade divina perfeitamente sincronizada com o plano eterno de resgate. Essas vontades não lutam uma contra a outra, mas permanecem separadas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante seu tempo em forma humana, ele elevou orações e apelos desesperados, acompanhados de gritos angustiados e lágrimas escorrendo. Absorva isso, gritos angustiados, lágrimas escorrendo. Deus não estava encenando uma performance de dificuldade. Deus estava vivendo a dificuldade. A vontade humana recua diante da morte. Tal resposta é completamente esperada. Tal resposta é genuinamente humana. No entanto, o propósito divino permanece firme. A oração se torna o solo sagrado onde ambos convergem. A oração não é o lugar onde Jesus aprende o que o Pai quer. A oração é o lugar onde ele abraça a obediência.
Aqui Jesus tem sucesso onde Adão desmoronou. Aqui Jesus tem sucesso onde Israel tropeçou. Aqui Jesus tem sucesso onde toda a humanidade havia ficado aquém. E ele realiza isso não exercendo poder, mas cedendo. Obediência nunca acontece por si só. Obediência deve ser desejada. A oração fornece a arena onde esse querer acontece. O Getsêmani estabelece uma verdade vital. Jesus não está abaixo de Deus porque ele se rende. Sua rendição é precisamente o que o torna o Filho perfeito. A crucificação não começa no Gólgota. Ela começa aqui, entre as oliveiras, onde o desejo humano se submete ao propósito celestial. E precisamente porque Jesus fez a escolha de obedecer naquele momento, a redenção se abriu para todos nós, o que nos leva à próxima verdade importante. Jesus não está meramente suportando dor em nome da humanidade. Ele está realizando o que a humanidade nunca conseguiu. Ele é o segundo Adão. Esse é nosso próximo destino. Para compreender plenamente a razão pela qual Jesus orou, precisamos viajar no tempo, não até a manjedoura em Belém, não até as oliveiras no Getsêmani, mas até o jardim do Éden. Porque a narrativa de Jesus não simplesmente aborda o que Adão errou. Ela desfaz completamente. Adão tropeçou porque buscou independência. Jesus triunfou porque abraçou a dependência. As Escrituras deliberadamente colocam essas duas figuras lado a lado para a comparação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Como as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito vivificante. Note que Paulo não se refere a Jesus como simplesmente outro Adão. Ele o identifica como o último Adão, sinalizando que esse padrão nunca precisará ser repetido. Adão veio à existência em estado de pureza. Jesus chegou em um mundo já despedaçado pelo pecado. Adão passeou por um jardim transbordando de provisão. Jesus ajoelhou-se em um jardim saturado de angústia. Adão enfrentou uma tentação construída sobre engano. Você se tornará como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Deus sabe que no momento em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como seres divinos. Adão estendeu a mão para um status que nunca foi dele. Ele agarrou a divindade através da rebelião. Mas Jesus ocupou a posição exatamente oposta. Ele já compartilhava plena igualdade com Deus, mas recusou usá-la para seu próprio benefício. Em vez de subir mais alto, ele desceu mais baixo. Em vez de declarar autonomia, ele acolheu a dependência. João capítulo 5, versículo 19. O filho é incapaz de fazer qualquer coisa por sua própria iniciativa. Ele só faz o que observa o pai fazendo. Essas palavras são frequentemente mal interpretadas. Isso não descreve restrição, isso não descreve incapacidade, isso não descreve fragilidade, isso descreve harmonia perfeita. Jesus não está confessando impotência, ele está declarando sincronização completa. O filho nunca opera separadamente do pai, não por compulsão, mas por uma escolha deliberada de manter a unidade. Adão quebrou essa unidade, seguindo seu próprio caminho. Jesus reconstrói essa unidade, recusando seguir seu próprio caminho. Adão prestou atenção a uma voz que o afastou de Deus. Jesus presta atenção exclusivamente ao Pai, e a oração serve como a demonstração tangível desse vínculo. Jesus não ora porque lhe falta certeza. Ele não ora porque ocupa uma posição inferior. Ele ora porque ser filho significa existir em relacionamento. Um filho perfeito presta atenção. Um filho perfeito deposita confiança no Pai. Um filho perfeito permanece conectado. Jesus cumpre o papel que Adão foi projetado para cumprir, o papel que Israel repetidamente falhou em cumprir.
o papel que nenhum ser humano jamais conseguiu sustentar. Ele existe em completa dependência de Deus e, através dessa dependência, ele abre um caminho para seguirmos. Porque se Jesus verdadeiramente funciona como o segundo Adão, então todos unidos a ele se tornam parte de uma raça humana inteiramente nova. Romanos capítulo 5, versículo 19. Assim como incontáveis pessoas se tornaram pecadoras através da rebelião de um homem, incontáveis pessoas serão declaradas justas através da obediência de um homem. A decisão que Adão tomou desencadeou morte em toda parte. A obediência que Jesus ofereceu desencadeia vida, e suas orações não são periféricas a essa obediência. Elas formam o próprio canal através do qual ela flui. Jesus ora para revelar como a existência humana sempre deveria ser. Não autossuficiente, não independente, mas rendida. E se o próprio Filho de Deus conduziu sua vida dessa maneira, então a oração não é algo que deixamos para trás à medida que nossa fé se desenvolve. Ela se torna algo em que mergulhamos mais profundamente, porque oração nunca foi sobre manipular Deus para seguir nossa agenda. É sobre descobrir como existir dentro da dele. E agora, com a maldição do Éden desfeita, com a obediência plenamente restaurada, estamos prontos para abordar o último equívoco, aquele que confunde oração com fragmentação, o quebra-cabeça da unidade divina. Isso nos leva a outra verdade vital. Deus não existe em pedaços. Deus existe em relacionamento. Agora encontramos um termo que frequentemente inquieta as pessoas. Um termo que alguns acham desconcertante, outros consideram desnecessariamente complexo. E muitos sentem obrigação de proteger em vez de explorar. Trindade. Mas antes de carregar essa palavra com nossas suposições, vamos examinar o que o texto bíblico realmente revela. O Pai é uma pessoa distinta do Filho. O Filho é uma pessoa distinta do Espírito. No entanto, em nenhum lugar a Bíblia introduz três deuses separados. Ela introduz um Deus, expressando-se através de relacionamento. Isso não é autocontradição. Isso é unidade profunda contendo profundidade. E as Escrituras não mantêm isso escondido ou obscuro. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois que Jesus foi batizado, ele imediatamente saiu da água. Naquele exato momento, o céu se abriu acima dele e ele viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba, pousando sobre ele. Então uma voz trovejou do céu: "Este é meu filho amado. Ele me traz grande alegria. Reserve um momento e absorva o que se desenrola aqui. Jesus está submerso no rio. O Espírito desce do reino celestial. O Pai declara seu prazer em voz alta. Isso não acontece em sequência. Isso acontece tudo de uma vez. Não é um único ator alternando entre personagens. Não é uma voz solitária ecoando de volta. Três pessoas distintas agindo no mesmo instante, separadas, mas perfeitamente unificadas. Três pessoas compartilhando uma natureza divina. E preste atenção a algo vital aqui. O Pai não anuncia: "Este é simplesmente outra versão de mim mesmo." Ele anuncia: "Este é meu filho." Palavras que descrevem relacionamento. O Filho não resiste ao Espírito. O Espírito não compete com o Pai. Nenhuma rivalidade existe entre eles, apenas cooperação perfeita. De repente, a oração entra em foco. Oração não é Deus enviando palavras para o vazio. Oração não é Deus encenando uma conversa consigo mesmo. Oração é relacionamento eterno tornado visível dentro do nosso mundo. Quando Jesus ora, não estamos vendo Deus se despedaçar. Estamos vendo prova de que o relacionamento vive no próprio centro de quem Deus é. Amor não pode existir sem relacionamento. Comunicação não pode existir sem relacionamento. Rendição não pode existir sem relacionamento. João, capítulo 17, versículo 5. Pai,
restaura a mim a glória que compartilhávamos juntos antes mesmo do mundo existir, antes de qualquer coisa ser feita, antes dos seres humanos caminharem sobre a terra, antes do tempo começar a correr. O Pai e o Filho já possuíam glória compartilhada. Jesus não começa a se conectar com o Pai quando chega à Terra. Ele continua uma conexão que nunca teve um começo. Agora, essa conexão sem fim se torna algo que podemos ver com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos, tocar com nossas mãos. Isso explica porque as Escrituras nunca tratam a oração como estranha ou desnecessária quando se trata de Jesus. Oração não sinaliza fraqueza ou status inferior. Oração é simplesmente como o relacionamento se expressa. Quando Jesus ora, captamos um vislumbre da vida interior do céu entrando no palco da história humana. Deus não se partiu. Deus não se fragmentou. Deus não experimenta confusão sobre sua própria identidade. Deus permanece um enquanto eternamente existe em relacionamento. E se isso descreve a verdadeira natureza de Deus, então a oração não cria contradição. Ela estende um convite para pessoas comuns entrarem no próprio relacionamento que Deus tem desfrutado dentro de si mesmo desde antes de qualquer outra coisa existir. Agora, com esse mistério trazido à luz, chegamos à pergunta final e mais íntima que poderíamos fazer. Essa verdade não pertence apenas a estudiosos e teólogos. Ela pertence à vida cotidiana. Ela transforma a maneira como abordamos a oração. Tudo o que descobrimos nos traz a este ponto, não para vencer um argumento, não para resolver uma disputa teológica, mas para enfrentar um desafio profundamente pessoal. Porque se tudo o que exploramos é verdade, não pode ficar trancado dentro de nossas cabeças. Se Jesus se dedicou à oração, você não tem motivos para afirmar que pode ignorá-la. Se o Filho de Deus, eterno, sem pecado, possuindo divindade completa, tratou a comunhão com o Pai como absolutamente essencial, então a oração não é alguma decoração espiritual opcional. Ela forma a própria base da vida com Deus. E se o Filho voluntariamente se rendeu, então insistir na independência não representa crescimento espiritual. Representa uma mentira que contamos a nós mesmos. Nossa cultura constantemente nos empurra em direção ao sucesso autoconquistado, total autossuficiência, traçar nosso próprio curso. Mas as Escrituras pintam um quadro radicalmente diferente. A verdadeira vida brota de depender de Deus. Oração não expõe fraqueza. Oração não transmite dúvida. Oração nos coloca em alinhamento com o próprio céu. Oração se torna o espaço onde nossas vontades teimosas amolecem para que a vontade de Deus possa tomar forma dentro de nós. É exatamente por isso que Jesus não limitou suas orações às suas próprias necessidades. Ele elevou orações por nós também. João capítulo 17, versículo 21. Que eles experimentem unidade assim como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti. Que eles sejam atraídos para essa mesma unidade conosco. Jesus não está nos pedindo para ficar à distância e admirar o relacionamento divino como espectadores. Ele abre a porta de par em par e nos convida a entrar. A mesma unidade que ele experimenta com o Pai, a mesma confiança, a mesma proximidade, ele disponibiliza para todos dispostos a segui-lo. Isso não tem nada a ver com humanos se tornando deuses. Tem tudo a ver com humanos se tornando alinhados, vivendo da maneira que as pessoas foram projetadas para viver desde o início, conectadas, dependentes, rendidas, plenamente vivas. Agora chegamos à compreensão final. Jesus orou não porque estava abaixo de Deus, mas porque se aproximou o suficiente para nos deixar ver Deus de perto. Ele demonstrou que possuir poder não cancela a oração,
que ter autoridade não apaga a necessidade de dependência, que ser filho não tem nada a ver com ficar sozinho, tem tudo a ver com existir em relacionamento. A pergunta mudou agora. Não perguntamos mais a quem Jesus estava direcionando suas orações. A verdadeira pergunta se torna: a quem você está direcionando suas orações? Você se aproxima de alguma energia cósmica distante ou se aproxima de um pai? Você vive isolado e autodirigido ou vive em relacionamento genuíno? As Escrituras não nos deixam do lado de fora, olhando para dentro. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com total confiança, sabendo que receberemos misericórdia e descobriremos graça exatamente quando mais precisarmos. O trono não foi trancado. O convite permanece aberto para qualquer um disposto a aceitá-lo. Se esse ensinamento trouxe clareza à sua mente, se desembaraçou algo que o confundiu por anos, compartilhe o que aconteceu nos comentários abaixo. E se você quiser continuar mergulhando nos mistérios profundos escondidos nas Escrituras, não para abalar sua fé, mas para torná-la inabalável, inscreva-se para mais ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus não recua diante de perguntas difíceis, ela as enfrenta de frente. Shalom, e espero caminhar com você na próxima jornada.